Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos a conduta humana dentro do direito penal, dando um enfoque nas duas principais teorias da ação, para não deixar o vídeo muito extenso, ok? Mas antes de adentrar a análise da conduta humana dentro do direito, nós temos que deixar claro que a conduta humana não é fruto do direito, pois ela existe independentemente da valoração jurídica que se dê a ela. Assim, a conduta de desferir um soco, por exemplo, ela existe independente da definição jurídica da lesão corporal. O que se pode dizer com relação ao papel do direito nisso tudo, e aí fazendo uma referência à teoria da ação significativa, é que o direito penal ele dá sentido à conduta penalmente relevante. Ou seja, o ato de matar alguém nada significaria se não houvesse a definição de homicídio. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo que poderemos fazer sobre essa teoria que está fundada na filosofia da linguagem e que é bastante interessante. Aqui, a intenção é falar de forma resumida sobre alguns aspectos relevantes da ação e sobre as suas principais teorias, que são o causalismo e o finalismo. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo sobre a conduta no direito penal. A conduta humana, pessoal, é o centro e o foco de todo tipo penal. A conduta, segundo Cláudio Brandão, é a pedra angular da teoria do delito. Em um vídeo passado, eu até cheguei a falar para vocês que uma das funções do direito penal é a de descrever condutas proibidas, dando conhecimento e segurança jurídica à população de que só será permitido punir alguém caso se realize alguma conduta típica. A conduta humana, dentro do sistema garantista de Ferraioli, encontra-se descrito no axioma A5, que trata da materialidade ou da exterioridade da ação. Assim, não se pode falar em crime se não houver conduta, considerando o princípio da estrita legalidade. Os axiomas enumerados por Ferraioli designam uma condição necessária para a atribuição de pena dentro do modelo de direito penal que ele mesmo concorre em definir. Por isso, não se pode atribuir um crime a alguém se não se atribuir, da mesma forma, uma conduta proibida praticada por ela. Se assim não fosse, o delito poderia ser qualquer coisa, o que geraria uma extrema insegurança e, consequentemente, uma ampliação do poder punitivo do Estado. E aí se encontra a principal função do direito penal, que é a limitação do poder do Estado. Uma séria tentativa de burlar o princípio do nullum crimen sine conducta é o chamado direito penal do autor, que considera conduta um simples sintoma de uma personalidade desviante, ou seja, o que mais importa é o que a pessoa é e não o que ela faz ou fez. Isso está incorreto, pois conduz à criação de um inimigo, à restrição de direitos, ao pré-julgamento e ao preconceito gerado pelo etiquetamento. O conceito de ação, aqui entendido como conduta, se tornou o centro da discussão jurídica dogmática apenas no século XIX, por obra de Hegel. Segundo Brandão, foram os penalistas hegelianos que introduziram, por meio de um método dialético, o conceito de ação na teoria do delito, fazendo-o com base na teoria da imputação. Antes deles, o direito penal ele trabalhava com o conceito de vontade, nos termos do dolus malus romano, que indicavam a vontade livre ou não livre. A ação em Hegel era a síntese produzida pela dialética entre a liberdade humana e a causalidade. Assim, a conduta humana ela só se expressava quando a modificação do mundo exterior se mostrava resultante de uma realização da vontade do sujeito. Em outras palavras, a ação seria a vontade manifestada no mundo exterior. Posteriormente, surgiram as teorias causalistas da ação, caracterizadas pelo início do desenvolvimento científico do direito penal pós-positivismo. O nome dessa teoria deriva da causalidade, pois ela rege sobre a lei da causalidade das ciências naturais, de causa e efeito. Para os causalistas, e aí já integrando o causalismo neocantista, a ação humana é movimento corpóreo voluntário violador da norma jurídica capaz de causar modificação no mundo exterior. Em outras palavras, a conduta humana, como parte do universo, seria uma sucessão de causas e efeitos, capaz de produzir uma modificação no mundo exterior. Veja que a definição ela remonta à causalidade científica. Para a teoria causalista, o conteúdo da vontade, ou seja, o dolo e a culpa, integravam a culpabilidade, caracterizando um vínculo psicológico entre a conduta e o resultado, definida como teoria psicológica da culpabilidade. Os causalistas colocaram todos os conceitos objetivos na ação e na antijuridicidade, e os elementos subjetivos na culpabilidade. A falha dessa teoria é que ela esvazia por completo o conteúdo da vontade e da própria ação. Além disso, a antijuridicidade acaba recaindo sobre um processo causal, pois um fazer privado de finalidade fica privado de vontade e, por óbvio, não é conduta. A definição de conduta como movimento corpóreo voluntário que produz modificação no mundo exterior não encontra argumentos para explicar os crimes omissivos, cuja causalidade é verificada por um nexo de evitação, nem os de mera conduta, além de não explicar a tentativa.
Já a teoria finalista da ação, talvez a mais utilizada hoje no Brasil, foi concebida em oposição ao causalismo em 1938 por Weltzel. A ideia central da teoria finalista é de que o conceito de ação deve respeitar os dados da realidade, ou seja, deve ser extraída de um sistema ontocontológico. Para Weltzel, a conduta é um comportamento humano, voluntário, consciente, dirigido a um fim. Ou seja, a conduta é um acontecimento final e não um procedimento puramente causal. Nesse sentido, a conduta humana possuiria dois aspectos muito relevantes, um interno e outro externo. O aspecto interno se divide em dois: a proposição de um fim, ou seja, a escolha do que eu quero efetivamente alcançar, e a seleção dos meios para se obter esse fim, que nada mais é do que como alcançar meu objetivo. Já o aspecto externo consiste no desencadeamento da causalidade em direção da produção do resultado. Ou seja, é o processo de execução dos meios selecionados, é a colocação em movimento da causalidade. Assim, é possível afirmar que a previsão da causalidade pertence à conduta, porque ela é armada à finalidade. Já o nexo de causalidade é algo passado, analisado ex post pelos juristas. Toda conduta ela deve ser voluntária e consciente. Sem vontade, não há conduta. Voluntariedade, nesse sentido, é um querer ativo. Nem todo fato humano constitui conduta, apenas os voluntários. Entende-se por involuntária a incapacidade psíquica de conduta, ou o estado em que se encontra quem não é psiquicamente de vontade. Exemplo, ato reflexo, sonambulismo e força física irresistível. Por fim, cumpre destacar que no finalismo, o dolo e a culpa integram a conduta, que foi deslocada para o tipo. Portanto, o finalismo ele retirou o dolo e a culpa da culpabilidade, antecipando a análise desses dois elementos para dentro do tipo penal. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal.